Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar muito sobre o Santos Futebol Clube e para você que está ligadinho no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para que você não perca nenhum detalhe da grande cobertura do Santos no YouTube. Meus amigos varandeiros, quero falar muito sobre a entrevista de ontem do André Mazzuco à Rádio Bandeirantes. Ele falou sobre o tema mais perguntado do torcedor santista. Teremos novos reforços? Você vai saber o que disse o executivo de futebol André Mazzuco. Vai saber também sobre a atualização de Matias Lacava, joia venezuelana que pode estar chegando ao Santos Futebol Clube. E também quero falar sobre os relacionados que estão viajando na tarde de hoje para a Argentina para o duelo, para a grande decisão contra o Independiente, quinta-feira, 19 horas e 15 minutos. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e ative as notificações. Meus amigos varandeiros, o executivo de futebol, André Mazzuco, deu entrevista ontem à Rádio Bandeirantes. E a entrevista do André Mazzuco, mais uma vez, não deu tanta expectativa assim ao torcedor santista de novos reforços, novas contratações. O André Mazzuco, sobre reforços, disse o seguinte: estamos atentos a jogadores de mais peso, caso haja alguma saída. Dentro das nossas possibilidades, precisamos ser assertivos e efetivos de achar o momento correto de trazer um jogador em condição apropriada para o que podemos hoje. É um monitoramento constante e esperamos não perder mais jogadores, para planejarmos melhor na sequência e que não percamos o viés competitivo que o Fernando Diniz conseguiu. Sempre atentos ao mercado interno e externo, disse André Mazzuco à Rádio Bandeirantes. Bom, o André Mazzuco, no final das contas, disse que o Santos não vai trazer novos reforços de peso e somente haverá essa possibilidade se ele perder mais algum jogador, se for negociado mais algum jogador no Santos Futebol Clube. Agora, isso é muito estranho, porque o Santos vendeu o Luan Pérez, o Santos vendeu o Lucas Veríssimo, o Santos vendeu o Soteldo, o Santos vendeu o Diego Pituca, né? E o Santos só trouxe um reforço em definitivo, que foi o Camacho. Todos os demais, Moraes veio por empréstimo, Boza veio por empréstimo, o Marcos Guilherme veio por empréstimo, o Danilo Boza veio por empréstimo. Portanto, o Santos trouxe apenas um jogador em definitivo, que foi o Camacho. Ou seja, perdemos vários jogadores em definitivo e não trouxemos nenhum jogador realmente em definitivo, né? Agora, fica aí a grande questão, o entendimento da diretoria, o entendimento também do executivo de futebol do Santos é que esse elenco é capaz de fazer uma boa temporada esse ano. Eu particularmente entendo que o Santos precisaria trazer pelo menos mais 2 jogadores para chegar jogando, né? Se é de peso ou não é uma outra discussão, mas seriam 2 jogadores para ser titular, principalmente um zagueiro e um atacante para a saída do Caio Jorge. O Caio Jorge que está muito perto de ser vendido para o Milan. Se fala em 6 milhões de euros entre Milan e Caio Jorge, já está tudo certo nas questões salariais. Informação do jornal Gazzetta dello Sport da Itália. Portanto, o Caio Jorge deve sair do Santos no mês de agosto. E quem vai ficar no lugar do Caio Jorge? Marcos Leonardo? Raniel? Bruno Marques, que nem aproveitado está. Aliás, o Bruno Marques que pode ser, inclusive, emprestado. Os procuradores do Bruno Marques, os empresários, fazem pressão junto à diretoria do Santos para que o Bruno Marques seja emprestado, já que o Fernando Diniz não conta com o Bruno Marques e já deixou isso muito claro. Aliás, nem relacionado o Bruno Marques foi para a partida de amanhã contra o Independiente. Portanto, eu acho que o Santos precisa sim trabalhar de modo um pouquinho mais agressivo na contratação, já que é sabido por todos que o Caio Jorge não será mais jogador do Santos em agosto ou no mais tardar no mês de dezembro. Bom, sobre Matias Lacava, a Gazeta Esportiva, né? A Gazeta Esportiva fez um contato com o Matias Lacava para saber a real condição do jogador e se ele realmente está perto do Santos Futebol Clube. Aqui no Varanda Futebol Debate, diariamente somos perguntados sobre a contratação do Matias Lacava e eu tenho falado que o Matias Lacava está por detalhes para assinar com o Santos Futebol Clube. Em contato com a Gazeta Esportiva, o jogador disse o seguinte: está tudo muito perto, espero ir para o Brasil em breve, mas não sei sobre datas ainda. Deixo para o clube cuidar disso, disse Lacava em rápido contato
com a Gazeta Esportiva. Portanto, a informação que nós temos aqui realmente acaba sendo confirmada pelo próprio jogador e também pela Gazeta Esportiva. Entre Santos e Matias Lacava e Puerto Cabello está tudo certo. É questão de detalhes para o jogador ser apresentado no Santos Futebol Clube. Ele que não vem para o time profissional, mas vem para reforçar o sub-20 do Santos. Matias Lacava tem 18 anos de idade, 1,62 m. Ele é da seleção venezuelana sub-20 e já foi convocado também para a seleção principal. Nesse momento, o Matias Lacava não está jogando pelo Puerto Cabello, justamente por conta da negociação com o Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, o Santos treinou hoje rapidamente no CT Pelé, porque viaja para a Argentina. Ainda na tarde de hoje, o voo está previsto para as 13h30. E o Fernando Diniz definiu os relacionados para o grande duelo, para a grande decisão contra o Independiente. Vamos conferir quem foram os relacionados para esse grande jogo? Tá aí na tela. E aí uma grande novidade no gol. O John voltou a ser relacionado pelo Fernando Diniz. Portanto, John, Diógenes, João Paulo, Luiz Felipe, Felipe Jonathan. Percebam que o Moraes não foi relacionado devido à contusão, grau 1. Alisson, Carlos Sanches, Caio Jorge, Pirani, Marinho, Raniel, Madson, Ivonei, Vinícius Balieiro, Camacho, Pará, Danilo Boza, Marcos Guilherme, Vinícius Anocelo, Ângelo, Kaique, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Gemota. Foram esses os relacionados pelo treinador Fernando Diniz. O Santos não terá grandes novidades do time que enfrentou o RB Bragantino no primeiro tempo. A grande novidade é a volta do Gemota e também o Felipe Jonathan no lugar do Moraes pela esquerda. É muito provável que o Gabriel Pirani permaneça como titular no meio-campo, na meia, e o Carlos Sanches comece no banco de reserva. Na lateral direita, o favorito realmente é o Pará e o Madson deve permanecer no banco de reserva. Um provável Santos para enfrentar o Independiente na próxima quinta-feira, 19h15, é o seguinte: João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Kaique Fernandes e Felipe Jonathan. Meio-campo, Camacho, Gemota e Gabriel Pirani. Na frente, Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. Caio Jorge que pode fazer um dos últimos jogos dele com a camisa do Santos Futebol Clube. É muito provável que o Caio Jorge saia do Santos no começo do mês de agosto. Um grande jogo, né? Um grande jogo, sem dúvida nenhuma. Pode pintar o Sanches no lugar do Gabriel Pirani e também pode aparecer o Alisson no lugar do Kaique Fernandes. Portanto, são algumas das mudanças que podem acontecer no time titular do Santos Futebol Clube e uma chance remota de o Madson ser titular pela direita no lugar do lateral Pará. Aí uma chance realmente muito remota. Como eu disse, o Bruno Marques não foi sequer relacionado. Vocês viram a lista aqui dos jogadores, né? O Bruno Marques, que tem 1,94 m de altura, poderia ser um jogador importante ali no segundo tempo na bola alta, mas o Fernando Diniz claramente não conta com o jogador. É isso, meus amigos varandeiros. Daqui a pouquinho estaremos ao vivo no programa Santos Total, sempre com muitas informações do Peixe, que se prepara e viaja hoje para a Argentina para o grande duelo contra o Independiente. O coração do santista já está apertado, aguardando essa decisão. O Santos que ganhou de 1-0 jogando na Vila Belmiro e pode inclusive perder por 2-1 na Argentina. Como a Sul-Americana tem gol qualificado, se o Santos fizer um golzinho, o Independiente precisará de 3 para se classificar. É isso, meus amigos, um grande abraço, deixa seu like e se inscreva no canal. Valeu, galera! Tchau!